Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a história do girassol na minha vida, gente. Sempre nos vídeos aí eu falo para vocês, né, que eu vou contar para vocês a história do girassol na minha vida. E eu sempre vou adiando o vídeo, né? Então hoje eu pensei assim, na verdade ontem, gente. Ontem eu tava na missa e no momento ali em que o padre tava fazendo a homilia, veio na minha cabeça, sabe? Amanhã eu vou gravar. Eu devo gravar o vídeo contando pro pessoal a história do girassol na minha vida. Então hoje não será vídeo de rotina, viu, gente? Já fiz tudo que eu tinha para fazer. Hoje tô gravando aqui na parte da tarde. Já limpei minha casa, já lavei roupa, já lavei tudo aqui fora, já fiz almoço, já almoçamos, já arrumei cozinha do almoço. Elias tá aqui do meu lado, sentadinho no Fusca aqui. Laura tá lá dentro assistindo um desenhinho. E eu resolvi vir contar hoje para vocês a história do girassol na minha vida. Por que será que ela gosta tanto de girassol? Tem girassol para todo lado. E por quê, né? Então hoje eu vou contar para vocês, gente. Só que para mim contar a história do girassol, eu tenho que contar para vocês um episódio que aconteceu na minha vida. Um episódio assim não muito bom, gente. Um episódio assim triste, ruim. Mas hoje eu posso falar para vocês, contar para vocês assim com firmeza, posso dizer assim. Claro que terá momentos que eu posso me emocionar, viu, gente? Então já vou avisando para vocês que eu posso me emocionar nesse vídeo. Então, para quem é sensível aí, já fica atento que isso pode acontecer. E assim, pelo título do vídeo aí, vocês já devem saber mais ou menos, né, o que foi que aconteceu. Mas o que tem a ver o girassol, né, com o que aconteceu comigo? É isso que vocês vão saber agora. Bora lá para mais um vídeo? Espero que vocês gostem. E já vou avisando vocês, gente, que talvez eu tenha que fazer várias pausas no vídeo, porque eu tenho duas crianças pequenas, então sempre haverá pausa nos vídeos. Se eles precisarem de alguma coisa, às vezes eu tenho que interromper a gravação para me poder ir lá atender eles, e assim, e depois eu volto. Para vocês aí vai ficar tudo diretão, mas agora mesmo eu acabei de dar uma pausa, precisei ali ver a Laura, mas já tô aqui para poder contar para vocês então o que aconteceu, gente. Então, tudo aconteceu em 2020. Assim que eu e meu marido, né, a gente resolveu casar, a gente comprou a casa, tudo, pra gente morar, e tava tudo certo, sabe, gente? Aí então, a gente resolveu que a gente queria ter filhos, né? Todo casal casou, é normal querer ter filhos. Então, a gente começou a tentar, né, a ter filhos, a gente resolveu tava certo que queria isso, né? E assim, eu acredito que a maioria das mulheres tem o mesmo pensamento, gente. A gente pensa assim, eu quero ter filho, amanhã já tá grávida. E não é assim, gente. Às vezes acontece isso na vida de algumas mulheres, às vezes nem quer engravidar, engravida. Isso varia muito de pessoas para pessoas, né? Mas na maioria das vezes não é tão fácil assim, não é tão simples assim não. Eu quero engravidar, amanhã tá grávida. Não, não é assim, gente. Pelo menos comigo não foi. E eu sei que com muitas outras mulheres aí também não foi tão fácil assim. E talvez nem esteja sendo. Então, gente, um pouco do motivo que eu resolvi gravar esse vídeo é porque, assim, tem tocado muito no meu coração, sabe? Falar sobre isso. E mesmo que tenha ficado lá no passado, isso pra mim já é um passado. Mas, assim, eu sei que pra muitas mulheres não tá no passado. Muitas mulheres estão vivendo isso, passaram ou estão passando por isso, ou talvez vai passar. Então, às vezes é bom a gente gravar certos vídeos assim, gente, mesmo que já tenha ficado no passado na nossa vida, porque de alguma forma pode estar ajudando outras mulheres. Então, ontem mesmo eu estava passando ali no Instagram e eu me deparei com uma famosa, que mais pra frente eu toque no assunto dela talvez. E aí então foi só acendendo mais a chama de gravar esse vídeo, sabe, de falar sobre isso. Mas então, gente, aí o que acontece? O tempo foi passando, né? Um determinado tempo já tinha se passado e a gente não tinha conseguido. Então, assim, fui em busca de informação. Eu procurei informação na internet. Então, a importância de gravar esse tipo de vídeo, gente. Porque na época eu procurava vídeos a respeito e não achava tanto, sabe? Pelo menos não ali como aquilo que eu queria ouvir. Queria escutar, né? No momento ali. Então, assim, eu pesquisei muito sobre o assunto. Não encontrei muita informação, não.
Aí o que a gente fez? A gente resolveu procurar mesmo a medicina, né? Para ver o que estava acontecendo e tudo, e estava tudo bem, gente. Fiz exames, fiz tudo. Os médicos tudo sempre dizia, tá tudo bem, tá tudo ótimo, é só tentar e isso, né? E assim eu fui fazendo, né, gente? Só que o tempo foi só passando e nada. E aí, depois de um determinado tempo, gente, que agora eu não vou conseguir dizer exatamente quanto tempo foi para vocês, mas já tinha se passado já bastante tempo. E eu confiando na medicina, né, que tava tudo certo, tava tudo bem, era só não tinha dado certo mesmo. E então, depois desse determinado tempo, gente, eu recebi um positivo. Eu fiz um teste de gravidez e esse teste deu positivo. E assim, as meninas costumam chamar as pessoas que estão tentando engravidar de tentantes, né? Então, assim, é um tempo de tentativas mesmo. Então, tentantes. Quem está grávida, gestante, quem está tentando, tentante. Então, assim, eu fui mesmo tentante, né? Porque, segundo a medicina, um casal com a saúde tudo em dia ali, ele tem mais ou menos 6 meses para conseguir engravidar. Se até 6 meses a 1 ano não conseguir, esse casal já é considerado infértil. Então, eu sei que eu fiquei bastante tempo tentando, então eu fui tentante e posso me considerar, pelo menos nesse período, que eu fui uma pessoa infértil. Então, gente, eu recebi esse positivo, né? E fiquei muito feliz, né? Claro, porque era o que eu queria e tudo e tal. Então, achei até que eu ia demorar mais e até que não foi tanto, porque, segundo as pesquisas que eu fazia, tinha meninas aí que ficavam 7, 10 anos tentando, gente. Então, imagina o psicológico dessas meninas. Elias tentando levantar aqui, gente, ó, querendo ficar em pé já. E aí, gente, quando eu recebi esse positivo, né? Só que, gente, sabe, a gente que é mulher, gente, a gente tem algo na gente assim que sempre diz quando alguma coisa tá certo, quando alguma coisa não tá certo. E desde que eu recebi aquele positivo, gente, por mais que eu estava feliz em ver aqueles 2 tracinhos lá, né, naquele teste, bem aqui no fundo eu sentia que tinha alguma coisa errada. E aí, gente, os dias foram passando, né? Eu passei na médica, tudo, fiz ultrassom e como tava de muito pouco tempo, segundo eles, né, não dava para ver e tudo. E passamos numa médica muito boa que tem ali em Pouso Alegre, foi indicação e tudo. E quando a gente chegou lá, a médica falou, descartou, falou não é uma gravidez ectópica, é só mesmo um bebê que tá fora, não tá fora, mas assim tá com pouco tempo, 5, 6 semanas, não dá para ver batimento cardíaco, não dá para ver o bebê ainda. E novamente eu confiei na medicina e fui embora para casa. E os dias foram passando, e eu tinha sintomas que indicava que realmente não estava certo, gente. Mas os médicos falavam que estava. Eu ia no médico, o médico falava que estava e estava. E aí, gente, a intenção desse vídeo é contar sobre a história do girassol na minha vida. Essa situação que me aconteceu tem a ver. Então, se por acaso alguma menina aí quiser saber mais sobre isso, vocês curtam o vídeo aí, ou comentem, deixem aí de alguma forma para eu entender que vocês querem que eu aprofunde mais sobre o assunto. Se vocês quiserem saber sintomas, o que aconteceu, o que me fez desconfiar e tudo mais, eu faço um vídeo só detalhado sobre esse assunto. Mas agora eu só tô resumindo o que aconteceu para vocês entenderem o porquê, o que tem a ver o girassol na minha vida. Mas aí, gente, então, o tempo foi passando, e eu já comecei a sentir algumas dores, né, algumas coisas mais, assim, complicadas. E a gente tornou a voltar num outro médico, a gente mudou de médico, passou num outro médico, e esse médico pediu para mim fazer um exame, um beta normal, um beta HCG normal. Se esse beta tivesse um certo número muito elevado ali pelo tempo de semana que eu estava, era uma gravidez ectópica. Se não, é uma gravidez normal, só mesmo não estava dando para ver ainda. Era pouco tempo e não estava dando para ver, que era o que eles sempre diziam, né? Aí eu fiz esse beta HCG e, para minha infelicidade, esse beta deu muito alto, muito elevado pelo tempo de gravidez que eu estaria. Então, eu fui diagnosticada com uma gravidez ectópica. E aí, gente, o mundo desaba nessa hora, né, gente?
A sensação é como se a gente estivesse assim num prédio, sabe? De muitos andares, e aquele prédio ia ser demolido. Todo mundo já saiu do prédio, só tá a gente ali, e o elevador parou, não tem escada, não tem como descer mais. Você sabe que o prédio vai ser demolido, você vai despencar. É algo assim, gente, surreal. Só quem viveu, passou por isso, sabe qual é a sensação, sabe? Porque a gente tava lá tentando engravidar. Consegue engravidar. Descobre que aquela gravidez é uma gravidez ectópica. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem, né, que é uma gravidez ectópica, mas para quem não sabe, a gravidez ectópica é uma gravidez que acontece fora do útero. Ou seja, a gravidez tópica, ela é uma gravidez normal que acontece dentro do útero. A ectópica é uma que acontece fora do útero. Pode acontecer em vários lugares do corpo, do abdômen, mas a mais comum é nas trompas. E a minha foi na trompa. E então, gente, eu saí dali com aquele diagnóstico, meu marido sempre do meu lado o tempo todo, e sentiu também, né, claro. E aí eu perdi o chão, gente, eu perdi o chão, eu fiquei sem rumo, sem saber o que fazer, e a gente foi pra casa e não sabia o que fazer, gente, perdida no ar, sabe? E aí a gente precisava voltar no médico de novo, né, pra poder eles entrarem com uma injeção lá, que eu não sei o nome agora, acho que eu nem posso falar também. Eles iam entrar com essa injeção, para essa injeção meio que parar o crescimento, né, vamos dizer, do embrião, né, que estava ali fora do útero, parar o crescimento desse embrião, e o meu organismo iria reabsorver e ficaria tudo certo. Então, assim, foi muito difícil, né, mas a gente pensava assim, eu vou tomar a injeção, vai parar, o corpo vai reabsorver, tá tudo certo. Só que nesse período eu tinha que ficar fazendo beta-HCG direto, para poder saber se o beta-HCG baixava ou não. Então começou a baixar, sabe? Tomei a dose da injeção ali, fiz o beta e o beta começou a baixar. Então com aquela tristeza, com aquela angústia toda, mas o coração ali daquele jeito, né? Mas estava indo. Só que aí chegou um período que meio que parou, sabe? Parou de baixar o beta e eu comecei a sentir dores. Até então, dores suportáveis. Aí voltei no médico de novo e um médico, assim, até um médico muito... Não sei nem a palavra para usar aqui, sabe? Um médico que não deveria ser médico, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que um médico, para ser um bom médico, antes de tudo, ele precisa ser humano. E esse médico não foi muito humano comigo, não. E aí, gente, eu teria que fazer novamente um beta-HCG e esse beta teria que dar um determinado valor lá. Se esse beta não desse esse determinado valor, eu teria que passar por uma cirurgia. É uma cirurgia assim como se fosse uma cesárea, para poder fazer a retirada lá do embrião, né, que tinha parado de desevoluir, não sei se essa palavra existe, mas é mais ou menos isso. Ele tinha que desaparecer dali, porque não tinha como o meu corpo expelir ele, né, porque se ele estivesse no útero, fazer uma raspagem, alguma coisa assim, mas como ele não estava no útero, não tinha como o meu corpo expelir, então ele precisava parar de desenvolver, e para meu corpo reabsorver. Só que a injeção que eu estava tomando não estava fazendo o que deveria fazer. Então eu teria que passar por essa cirurgia. E assim, gente, eu já estava na situação que eu estava. Saber que eu tinha que passar por uma cirurgia, gente, eu morro de medo de agulha. E eu sabia que eu teria que passar pela raquianestesia, eu teria que passar por sedação. Então, assim, foi terrível, gente, receber essa notícia, sabe? Então, o mundo já estava desabado, acabou de desabar o resto, sabe? Aí eu fui pra casa, isso foi no final de semana, eu lembro muito bem que o dia que eu passei muito mal mesmo foi num domingo. E aí eu estava muito, muito mal, gente. Tá chegando a hora do girassol na minha vida. Então, assim, eu já sabia que eu teria que passar pela cirurgia. E como a injeção não estava fazendo efeito, então houve um dia assim
que eu... Ah, gente, é complicado. Eu tenho que ficar pausando o vídeo e para poder falar sobre esse assunto eu preciso desenrolar ele, sabe? E assim, eu tenho que ficar pausando o vídeo quase toda hora. Então vocês me desculpem aí por ter muitas pausas no vídeo. Mas então, gente, eu fui para casa, né? E aí eu cheguei em casa muito, muito mal, gente. E aquela noite para mim foi uma noite que parece que não acabava, sabe? Não acabava. Então, mesmo sabendo que a injeção não estava fazendo efeito, os médicos ainda me mandaram de volta para casa para tentar esperar mais um pouco. E esse período, gente, foi terrível, terrível. E aí, gente, numa noite, isso foi no final de semana, foi um sábado à noite, eu tava muito, muito mal, gente, muito triste. E eu lembro que eu entrei num quarto da casa, não era meu quarto, era um outro quarto da casa, assim, quarto de visitas. Eu entrei nesse quarto, fechei a porta, fechei a janela, apaguei a luz e fiquei sentada na cama, chorando, 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 chorando. Só chorava, só fazia chorar. Me acabando em lágrimas ali, sabe? Naquela escuridão, não enxergava nada, nada, sabe? Aquele breu total, total. E eu queria ficar ali, sabe? Naquele abismo que eu já me encontrava, eu queria ficar ali naquela escuridão total. Pra desabafar comigo mesma, sabe? Só chorar e me acabar ali em choro. E aí, gente, Deus é maravilhoso. Deus é tão bom, que mesmo quando a gente não procura Ele, Ele procura a gente. Deus, Ele tocou no coração de uma pessoa que era minha vizinha. Eu não sei se eu posso tocar no nome dela aqui. Não sei se ela vai me permitir falar o nome dela. Não vou falar o nome dela, mas se ela assistir esse vídeo, ela sabe a importância dela na minha vida. E aí, essa minha vizinha sentiu no coração dela de ir lá na minha casa, sabe? E ela chegou lá, meu marido falou pra ela que eu tava fechada no quarto. Ela entrou no quarto e falou pra mim assim, no escuro que você tá. Aí ela falou pra mim assim, ela falou muitas coisas, ela orou por mim, tudo. Mas assim, uma das coisas que eu não esqueço jamais, claro que eu não esqueço de nada, mas assim, pra vocês entenderem melhor, né, sobre o girassol, ela falou pra mim assim, você precisa ser um girassol, seja como um girassol, porque o girassol, ele, mesmo nos dias nublados, eles se voltam um pro outro e dão energia pro outro. Nos dias de sol, eles jamais viram as costas para a luz. Eles sempre se voltam para o sol. Vocês podem ver que o pé de girassol ele é grosso, ele é bem grosso. Mesmo com a grossura do talo dele, ele tem força para se voltar para o sol. Mas contra o sol eles não ficam. O girassol ele não vira para o escuro, ele vira só para a luz, ele só para o sol. Então seja um girassol, se volte para a luz. Se volte para a luz e seja um girassol. Ela repetia isso inúmeras vezes, sabe? Em meio àquele abismo em que eu me encontrava, eu não sei o que aconteceu, gente. Agora eu não sei explicar, sabe? O que aconteceu. Mas foi como se eu visse uma luz no fim do túnel, sabe? E aí ela foi conversando comigo, foi me acalmando e ela me pegou pra mão e conseguiu me levar pra luz, né? Que era pra sala, onde a luz estava acesa e tudo. E o marido dela também estava lá. E os dois começaram a orar muito, assim. E assim, a luz foi surgindo, sabe? Eu fui meio que não, eu fui me respirando, fui conseguindo enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque eu sentia o Espírito Santo tocando em mim, sabe? Porque ela chegou ali cheia do Espírito Santo. E aquele Espírito Santo foi tocando em mim também. E assim, gente, eu nunca fui uma pessoa ateia, sabe? Eu sempre acreditei em Deus, sempre fui cristã, sempre, sabe? Mas assim, eu acho que no momento em que eu mais precisava de Deus, eu
eu me deixei me levar tanto pela tristeza que eu sentia, que eu posso dizer assim, que meio que deixei Deus de lado. Mas ele não me deixou de lado. Ele não esqueceu de mim. Ele usou essa pessoa para ir lá fazer de mim um girassol. E esse dia passou, né? Eu dormi mais tranquila, sentia dores, né? Porque eu ainda estava com aquilo. Isso foi num sábado, né? Que eu contei pra vocês, foi no sábado. E quando foi no domingo, gente, já cedinho, assim, pela manhã, eu comecei a sentir uma dor muito, muito forte no abdômen, gente. Muito, muito forte. Que chegou a ser insuportável. De meu marido precisar sair às pressas comigo. Chegando lá no hospital, eu já imaginava, né, o que iria acontecer. Os médicos falaram pra mim que eu precisava fazer uma cirurgia com urgência, porque a minha trompa estava por se romper. E se essa trompa se rompesse, gente, eu poderia vir a óbito, porque ia surgir um sangramento interno e não ia ter mais o que fazer. Então eu precisava fazer uma cirurgia de urgência, porque chegou ao ponto máximo ali, sabe, da situação. E com muito medo de injeção, com muito medo de sedação, com muito medo de dor, com o fato de sair dali com uma cesárea sem um bebê nos braços. Em meio a tudo isso, gente, eu me sentia tranquila. Eu me sentia tranquila porque eu me fiz um girassol. Eu me voltei para a luz. Ou seja, o girassol, ele se volta para o sol. Nós, filhos de Deus, nos voltamos para Deus. Eu me virei para Deus. Eu tinha a opção de ficar naquele escuro e me acabar naquele abismo. Mas não, eu escolhi me voltar para a luz, virar para a luz. E assim eu fiz, gente. Eu orei muito. Eu sou católica, né? Então, tiveram outras pessoas também, que eu não vou citar os nomes aqui, porque eu não sei se eu posso citar, que estiveram do meu lado lá e me levou terço para mim orar, rezar, sabe? E eu orei o tempo todo, rezei o tempo todo. E até no momento ali em que o anestesista estava aplicando anestesia geral, né? Que eu precisei tomar anestesia geral para fazer a cirurgia, em meio a esse tempo, eu orando o tempo todo. Enquanto eu tinha consciência, né? Eu orei. Quando eu acordei da sedação, tudo já tinha se passado e eu tava, né, com aquele corte na barriga e, assim, claro que a tristeza ainda permanecia, mas eu já tava fora de perigo. Eu sabia que né, gente, é complicado falar sobre isso. Apesar da tristeza, eu sentia um alívio, né? Eu tô fora de perigo e tudo, e é isso. E aí, gente, eu fui embora pra casa, fui me recuperar e tudo. E aí eu peguei o meu laudo, né, lá no hospital, e no laudo eu vi que eles não conseguiram tirar só o embrião, né, vamos dizer assim, da trompa. Foi necessário retirar também a trompa, né, inteira. Então, assim, gente, eu já tinha um diagnóstico de infertilidade, então já era difícil com 2 trompas, então com uma só era mais difícil ainda, né? Mas, gente, nós servimos um Deus poderoso, milagroso. E daí pra frente, gente, minha vida foi só milagres. Então, como vocês já sabem, né? Eu tenho 2 filhos, tenho um casal de filhos. E assim, gente, a medicina me disse, olhando nos olhos, você não engravida. Eu não preciso nem dizer pra vocês o que Deus fez, né? Eu não preciso nem dizer pra vocês. Vocês já sabem, meus filhos estão aqui. Então, gente, como eu falei pra vocês, a história do girassol na minha vida é essa. Eu passei por uma gravidez ectópica. E então, esse vídeo foi só pra falar pra vocês mesmo a história do girassol na minha vida. Desculpem aí a emoção, mas é que esse é um assunto muito delicado na minha vida.
Então, falar dele, apesar de já ter passado, ter ficado lá em 2020, mas assim, é um assunto que ainda mexe comigo, né? Porque eu poderia ser mãe de 3 filhos hoje, mas infelizmente o primeiro não deu certo. Então, graças a Deus, eu tenho meus 2 filhos aqui saudáveis. E mesmo a medicina dizendo não, Deus falou sim pra mim. Então, assim, gente, se vocês quiserem saber mais sobre, né, essa outra etapa da minha vida, de como eu consegui engravidar dos outros 2, que foram milagres na minha vida. Se vocês quiserem saber mais sobre a gravidez ectópica, porque aqui eu só resumi, né, para falar mesmo do girassol, mas assim, se vocês quiserem saber mais detalhado essas coisas na minha vida, gente, vocês deixem aqui nos comentários, porque se vocês não tiverem interesse, eu não vou nem tocar no assunto, gente, porque é um assunto assim que, né, porque aqui o canal é para falar da minha rotina, né? Da minha rotina aqui na roça e tudo. Não é para falar dessas coisas. Mas assim, eu tô falando, gente, justamente por isso. Porque eu sempre falo para vocês, né, da história do girassol na minha vida. E também porque às vezes pode ter alguma menina que tá passando por isso. Ou às vezes você conhece, você tá passando, né? Ou, não sei. Tomara que ninguém passe por isso, mas assim, se acontecer, então é para saber que a gente nunca tá sozinho, gente. A gente nunca tá sozinho, a gente nunca deve desacreditar de Deus. Porque assim, eu sei que em meio a certas coisas na vida da gente, a gente meio que desacredita. A gente pergunta, né, onde está Deus? Mas Deus, gente, Ele está do nosso lado o tempo todo. Mesmo às vezes quando a gente não merece, gente. Porque eu falo que naquele momento parece que eu não merecia. Porque eu tinha tudo para buscar e não buscava. Então, como que eu posso conseguir fazer alguma coisa se eu não busco, se eu estou no escuro? Então, é por isso que eu falo para vocês, gente, sejam também girassóis, não só na sua própria vida, mas na vida de outras pessoas também. No dia que não tiver luz, que não tiver sol, se voltem um para o outro, passe energia para o outro. Seja bom para o outro, ame o próximo. Esse é um dos mandamentos de Deus Nosso Senhor, amar o próximo. Então, gente, eu passei por isso, foi muito triste, muito dolorido, mas eu superei, graças a Deus. Se não fosse Deus, talvez eu nem estaria aqui, porque como eu falei para vocês, eu poderia não estar mais aqui. Mas Deus é bom demais. Ajeitando Elias aqui. Deus é bom demais, gente. E se por acaso alguma menina aí estiver passando por isso, cair nesse vídeo aqui de paraquedas, por acaso, fica firme com Deus. Fica firme com Deus, porque na hora certa vai acontecer. Não é tarde demais, não. Não é Deus tarda, mas faz, não. Não, Deus não tarda. Deus age na hora certa. Então pode ter certeza que a sua hora vai chegar. E acho que no começo do vídeo eu falei, né, que eu tive passando no Instagram e me deparei com uma famosa que está passando por um momento de tentativas e em meio a tanto, né, vamos dizer assim, como ela mesma diz, ela tem tantos meios para médicos ótimos, clínicas ótimas, mas mesmo assim ela não está conseguindo, gente. Então a questão não é dinheiro, a questão não é o tipo de pessoa, não é. Porque às vezes a pessoa pode ser saudável, assim como ela, essa famosa, ela é super saudável, uma moça linda, sabe? Tinha tudo pra falar, vou engravidar, amanhã tá grávida. E não, gente, não é bem assim. Diagnósticos, às vezes, não aparecem, né? Se eu não me engano, ela foi diagnosticada com trombofilia. Mas, assim, a trombofilia, muitas mulheres conseguem engravidar mesmo com trombofilia. É só tomar uma injeção lá todo mês, e uma injeção caríssima, mas como ela é famosa, né? Então ela tem condições de manter essas injeções, mas mesmo assim não consegue, gente. Então, assim, que acolhamos essas pessoas, independente de ser famosa, ter dinheiro, independente. Acolhamos, oramos por essas pessoas, porque só quem passa, gente, por esse tipo de coisa, ou até mesmo outros tipos de doença, qualquer coisa que seja, gente, só quem passa sabe. Então, quem somos nós para julgar? Às vezes a gente não pode ajudar de uma forma, mas podemos ajudar com oração. Então, sempre no momento de oração, coloque o mundo todo. Senhor, tenha misericórdia de mim e do mundo todo, porque todos nós precisamos de oração, porque sem Deus somos nada. Espero que tenha dado para vocês entenderem aí a história do girassol na minha vida, como que ele apareceu na minha vida. Eu só esqueci de um detalhe, gente, que no calor da emoção a gente esquece
essa minha amiga que foi lá e me falou do girassol, ela me enviou um girassol também, viu? Ela chegou, né, pra mim lá. Eu nunca tinha recebido flor assim, sabe, em casa, assim. E não foi ela que me entregou, não. Ela mandou um entregador entregar aquele girassol lindo, aberto, gente, a coisa mais linda do mundo. Então isso foi o que me deu ainda mais força, sabe, de olhar para aquele girassol, e me deu mais força ainda para buscar Deus e conseguir superar tudo que eu passei. Mas então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês quiserem saber mais, vocês me falem, tá? Que eu conto mais coisas relacionadas para vocês. Se vocês não tiverem interesse também, não tem problema, tá tudo certo. Eu só contei mesmo de girassol para vocês porque eu queria contar, eu senti vontade de contar, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí um like no vídeo, um comentário. Se vocês quiserem também compartilhar para outras pessoas saberem desse episódio na minha vida. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até lá. Olha o campo em cor dourada brilhar, girassol dançando com o céu tão devagar. Segue o sol como quem sabe o caminho, sem medo do tempo, sem destino. Girassol, me ensina a seguir a cada volta, cada novo dia abrir. Na dança da vida, na força do querer. Girassol, só quero aprender a viver. A terra te abraça, raiz que não cede. Mesmo os ventos mais fortes, teu corpo não perde. Teu segredo está no simples existir. Virar pro sol, pra o ciclo nunca impedir.